pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Você mesmo, meu aluno do pré-militar, serve essa aula para mim, professor? Serve sim, beleza? Como já falo em todas as nossas aulas. Como você já sabe, esse curso de História ele é completo para abarcar, então, nesse momento, tanto o pessoal que vai fazer concurso, o pessoal que vai fazer vestibular, Enem, pré-militar. Então, é um curso que é completo para, nesse momento, abarcar essas provas, beleza? Então, vamos lá! O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook, Istuçá e o celular para mensagem 3291650267. Conteúdo que será ministrado nessa aula de hoje: História do Brasil 94, Governo Jânio Quadros, e vamos falar sobre o panorama. Aqui é uma aula só sobre Jânio Quadros, beleza? Ok. Eita, no ar. Desde 1945, o DN tá assim. Pessoal, como vocês já sabem, desde essa volta das eleições assim diretas de 1945, onde você tem Dutra no poder, é que a UDN tenta subir ao poder. Em Dutra, contra a Dutra, ela perde. Aí Getúlio Vargas volta, ela perde em 50. Depois com o JK, perde. E agora, em 60, 61, a UDN quer subir ao poder de qualquer maneira. E eles fazem isso através de Jânio Quadros, a UDN felizinho. Por quê? Jânio Quadros é um fenômeno de votação. O cara recebe muito voto mesmo. E junto com ele sobe João Goulart. Aquele mesmo João Goulart, ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Aquele mesmo João Goulart, vice de Juscelino Kubitschek. Beleza? Voltando aqui. A UDN apoia Jânio Quadros. Mas esse apoio a Jânio Quadros foi mais assim um apoio desconfiado. Um apoio que não se sabia ao certo se daria certo. Por quê? Jânio Quadros, com sua campanha e seu carisma, com a ideia de varrer essa corrupção, varrer essa bandalheira, a campanha da vassourinha, vamos varrer, Jânio Quadros adota um discurso de você tentar tirar fora essa corrupção dentro do Brasil. Mas Jânio Quadros, pessoal, era uma pessoa que não consultava, nesse caso, a sua base aliada, que nesse caso era a UDN. O PTB e o PSD, pessoal, dentro do Congresso, faziam, o Congresso assim, em si estava equilibrado, só que o PTB e o PSD se juntavam contra a UDN. E nesse caso, o único caso que a UDN teria que sair com apoio seria através de Jânio Quadros. Mas Jânio Quadros, muitas vezes, não tirava ideias com o partido que te elegeu presidente. Tranquilo, pessoal? E o que nós observamos nesse caso? A UDN consegue subir ao poder com Jânio Quadros. Ótimo. Só que, no decorrer, que Jânio Quadros, se não me engano, vai ficar 7 meses no poder, nossa, tão pouco sim, mas nós vamos observar. No decorrer do seu governo, Jânio Quadros adota algumas medidas que, nesse caso, vão de encontro às visões da UDN. E vão colocar, nesse caso, o seu próprio partido, nesse caso a sua base que elegeu, contra ele mesmo. Beleza? Então, continuando. Vamos falar um pouco da política externa e da política interna. Cadê a política interna? Está aqui. Ok? A política externa, o financeira. Jânio Quadros tinha herdado do governo de Juscelino Kubitschek um gasto, uma inflação, uma dívida externa muito grande.
estava com poucos olhos para os credores, para ter mais investimentos, mais empréstimos. O que ele vai fazer? Ele vai formar um plano, nesse caso, para combater esses problemas que vinham desde o governo de Juscelino, beleza? Esse plano era para enfrentar a crise e consistia na desvalorização cambial, na contenção de gastos e entre outras coisas. Isso, pessoal, vai surtir efeitos para os credores e principalmente para o FMI, em que estes vão ficar felizes, porque o Brasil está tomando alguma coisa. E nesse caso, vai se conseguir novos empréstimos. Beleza, pessoal? Atitudes da UDN. Olha a cara da UDN aí, triste. De novo. Pô, o cara tava feliz lá na frente, agora tá triste. Por quê? Mensagem ao Congresso. Essa mensagem eu vou passar para vocês aqui agora, que está aqui neste momento. É uma mensagem que ele passa em 15 de março de 1961. O seguinte: tomadas providências para o estabelecimento das relações diplomáticas com a Hungria, România e Bulgária, afirmava também que dentro da mesma diretriz havia determinado a delegação do Brasil à Assembleia Geral das Nações Unidas voltar-se na primeira oportunidade pela aceitação plena dos credenciais dos representantes da República Popular da Hungria pela representação estaduais, vai não, na República Popular da China. Tá aí uma coisa interessante. Quando o Jânio Quadros faz essa pronúncia, pessoal, quando o Jânio Quadros manda essa mensagem para o Congresso, a UDN fica maluca. Meu Deus do céu, o cara é comunista. Nós ficamos doidos, nós lutamos tanto quanto comunismo, agora nós estamos levamos o poder um cara que é comunista, o cara é simpatia com o comunismo, ele tem uma identidade com o comunismo, meu Deus do céu, ele quer ter a aproximação com a China, meu Deus, e agora o que a gente faz? Calma, não era que Jânio Quadros tinha tendências comunistas, ele adotava uma política externa independente entre essas nações, onde nesse caso você observa que ele vai reatar acordos diplomáticos, né, com a União Soviética e acordos comerciais, e ainda mais, pessoal, ele vai condecorar Ernesto Che Guevara. O cara, em 1959, a Revolução Cubana, que nós vamos observar aqui nas nossas aulas. Fidel Castro tentou levar aí, nesse caso, uma ideia comunista que dá certo. O vice na China comunista. Primeiramente, vamos observar aqui primeiro. Quando Jânio Quadros condecora Che Guevara, pessoal, com a Ordem Cruzeiro do Sul, o pessoal fica maluco. O pessoal vai perder a cabeça agora. O pessoal quase perde a cabeça. Principalmente os diretristas, muito, assim, os conservadores da UDN, os militares muito ligados a essa ideia da Guerra Fria. Os caras ficam malucos. Falam assim, agora a vaca foi pro brejo. Mas nós temos que entender uma coisa principalmente. A Revolução Cubana. A Revolução Cubana, pessoal, nada mais, nada menos, é um avanço do comunismo, socialismo, dentro da América. Fica ali na entrada, no quintal dos Estados Unidos. Isso nós abordaremos em outras aulas, quando nós estivermos falando sobre crise dos mísseis, Revolução Cubana e entre outras coisas. Beleza? Continuando. O vice na China comunista. E ainda mais, além de condecorar Che Guevara, reatar relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, ele manda João Goulart para a China, para fazer acordos e tudo mais. O pessoal endói da cabeça. Só que nós temos que observar uma coisa aqui.
A Constituição de 1946, pessoal, dava esses direitos ao presidente em se referindo à política externa. Só que essas ideias da política externa... peguei! Mais um. Essas ideias da políticas externas que Jânio Quadros fazia estava levando ao quê? A uma minando seu governo. Principalmente com aqueles que o apoiavam, a UDN. Beleza? A política interna. Se a política externa, o Brasil deu uma melhorada no questão financeira... Desculpa aí, pessoal. A política interna é um pouco complicada. Por quê? Com essas medidas adotadas por Jânio Quadros, a UDN, claro, vai ficar doida. A principal base aliada, nesse caso, de Jânio Quadros, vai ficar contra. Fica sem base. Ok? Fica sem base. E mais ainda, Jânio Quadros, pessoal, no seu governo, ele adotou algumas medidas que não convinham com o cargo que ele estava exercendo. Como assim, professor? Políticas moralistas. Pessoal, Jânio Quadros vai proibir o uso de biquínis na praia. Jânio Quadros vai proibir o uso de lança-perfume, as rixas de galo, as apostas, corridas de cavalos durante a semana. Então ele vai adotar medidas moralistas dentro do país que não convinham, nesse caso, com o cargo que ele estava executando. Beleza? Em 24 de agosto de 1961, Lacerda faz um discurso. Lacerda é eleito governador da Guanabara. Desculpa aí, pessoal. Pegou uma crise de tosse, viu? Nossa, você é assim mesmo, pessoal. Essa coisa é como se fosse uma aula presencial. Não tem esse negócio aí de mais... Tem que cortar, fazer... editar, esse assunto. Não tem nada não, o negócio aí... Aconteceu. Se esse cartaz cair aqui, não tem problema. Nós continuamos a aula assim mesmo. Beleza? A ideia de golpe do gabinete. Ou seja... agia de forma absoluta na política externa, queria uma reforma institucional e criar uma ditadura no Brasil. Lacerda, com esse discurso, pessoal, vai à rádio e começa a falar que Jânio Quadros queria levar um golpe no gabinete, instalar uma ditadura no Brasil. Por quê? Essas medidas que ele adotava na política externa, claro que a Constituição de 1946 autorizava, mas essas medidas nesse intuito absoluto, nesse intuito de ganhar mais e mais poder, nesse intuito de não comunicar-se com outros partidos, principalmente com a UDN, vai levar a ideia de que ele quer formar uma ditadura no Brasil. Continuando. Em 25 de agosto, o cara renuncia, de 61. Forças ocultas. Não se sabe o certo essa ideia de Jânio Quadros, mas ele fala que as forças ocultas impediam ele de governar. Espera uma reação popular. Jânio Quadros, pessoal, via, como aconteceu na Carta de Testamento de Getúlio Vargas, nesse caso aqui é chamado de Carta Renúncia, que essa renúncia de Jânio Quadros, por ele ter esse carisma com o povo e tudo mais, iria despertar um sentimento na população, que nesse caso iria às ruas e impediriam que Jânio Quadros saísse do poder e voltasse para o poder. Só que essa reação popular não acontece. E o que nós observamos aqui nesse momento? Os militares aceitam essa carta renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros sai da presidência. Quem deveria assumir o cargo de presidente? O vice, João Goulart. Só que João Goulart está onde? Na China, comunista. O pessoal fala, meu Deus do céu, nós tiramos um cara que condecorou um comunista, um guerrilheiro, e agora nós vamos pôr quem? Um cara que está lá na China, lá comunista, no poder de novo? Não vamos fazer isso não. Vamos pôr quem? O presidente da Câmara dos Deputados,
Ranieri Mazzilli. E acontece isso. Só que Leonel Brizola, lá no Sul, monta uma campanha, a chamada Campanha da Legalidade, que nós vamos observar mais na frente, em que se dizia que tinha que ser feito o que estava dizendo a Constituição do Brasil. O João Goulart tinha que ser empossado presidente. E nesse caso, pessoal, João Goulart vai ser empossado como presidente, só que com algumas restrições que nós vamos observar em seu governo. Mas o que nós temos que observar aqui, muito importante? Essas manifestações populares, através da campanha da legalidade, através de militares ligados à ala nacionalista, nós vamos observar uma coisa: uma interrupção naquilo que seria um golpe militar. Então, o golpe militar nesse momento não acontece. Só que era tempo, só faltava algum tempo para isso acontecer em 64. Isso nós veremos nas nossas próximas aulas. Então não perca aqui no nosso CHC o nosso curso de História completo. Valeu!